Então, amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Entre Nós. E eu já vou começar pedindo desculpas pelo atraso, é culpa minha, eu cheguei super tarde, né? Porque está um trânsito, nossa, difícil hoje. Mas assim, a gente atrasa, mas a gente está aqui para cumprir com o nosso compromisso e termos a nossa conversa agradável. Eu já não vou enrolar mais muito tempo, eu já vou passar aqui para saudar a minha convidada, que por sinal despertou muito interesse de vocês, porque são imensas as mensagens que vocês mandaram e perguntas que eu vou deixar que ela responda. Por que ela está com essa colherzinha na mão? Então, eu já vou mesmo passar aqui para saudar a minha convidada. Lembrar que nós vamos falar hoje sobre violência institucional contra meninas e mulheres. Então, muitos até perguntaram, Eliseu, os temas das lives passadas era simplesmente um tema, mas parece que dessa vez é um apelo. Chega, basta de violência contra violência institucional contra meninas e mulheres. Por que isso? Eu disse, gente, vão acompanhar a live e a Cláudia vai explicar isso tudo para vocês. Então, Cláudia, boa noite. Boa noite, um prazer estar com você. Quero fazer a minha culpa também, porque eu também peguei trânsito. e dizer que é uma alegria estar com você nesse podcast Entre Nós, porque é necessário a gente divulgar e principalmente pensar na prevenção quando a gente fala em violência contra meninas e mulheres. Eu ousaria dizer bebês, meninas e mulheres, e pensar essa violência que nem todo mundo compreende, que é a violência institucional. Beleza. Para começar, eu gostava, né? Pese embora no banner já tem toda a informação, mas eu queria que a Cláudia pudesse fazer uma autoapresentação. Ok, então, muito rapidamente, eu vou falar de 3 setores da minha vida: o acadêmico, o do ativismo e o pessoal. Beleza. Então, do ponto de vista acadêmico, eu sou doutora em História sobre violência nos relacionamentos, violência conjugal, doméstica. Como ativista, a gente ajudou a constituir alguns serviços na cidade de Uberlândia. Então, a SOS Mulheres, que existe desde 97 na cidade, o Conselho dos Direitos das Mulheres, que existe desde 98. Eu fui gestora de políticas públicas na prefeitura e criamos a Divisão dos Direitos das Mulheres e Políticas de Gênero, e que se desdobrou num programa chamado Casa Abrigo Travessia. Na ONG eu sou voluntária, no Conselho voluntário, e eu ainda estudante em História na Universidade Federal, porque eu fiz o doutorado lá também. Ainda estudante em História, a gente montou um núcleo de estudos de gênero, que sou pesquisadora até hoje, Muito já bom. tem 30 anos. E do ponto de vista pessoal, tenho 2 filhos, o Vitor de 21 e o Eduardo Dudu de 18, e a gente tenta criá-los para a igualdade entre homens e mulheres. Eu e o Ricardo temos feito esse esforço, até porque é uma tragédia familiar. O meu pai presenciou aos 5 anos o pai dele matando a sua própria mãe. Nossa. E aí a minha ficha caiu de que a gente não escolhe os objetos de estudo, de ativismo, e agora como vereadora também, trazendo essa pauta como pauta central, que é a segurança das mulheres, a promoção das mulheres, não é à toa. Ela tem relação com tudo isso, né? Pois Com as é. escolhas acadêmicas, mas também pessoais, né? Então meu pai não conseguiu ser pai, não conseguiu ser esposo depois dessa tragédia familiar, aos 5 anos, assistindo o pai matando a própria mãe por ciúmes, e muito novo, sem recursos internos para poder lidar com isso. Foi dependente químico a vida inteira e não conseguiu ser pai. Meus pais se separaram, nós somos 4 filhos de um sistema matrilinear, minha mãe que criou, minhas tias que ajudaram, minha avó. Meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. Então esse é um resumo um pouco do que a gente Muito bom. tem E, feito. nossa, desse seu resumo, suscitou agora 2 perguntas, assim. Você acha que esse passado contribuiu para poder abraçar as causas que abraça hoje? Sim, e hoje eu vejo isso conscientemente. Muito bom. Porque até um tempo atrás, não. As pessoas me perguntavam, por que você mexe com esse tema? Porque me indigna tantas mulheres sendo maltratadas, agredidas, que não é só fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, moralmente, patrimonialmente. Então, se ela costura. Minha avó, por exemplo, que foi assassinada, minha avó Maria, costurava, era professora e costurava. Então, se ele quebra a máquina de costura dela, é uma violência patrimonial já prevista na Lei Maria da Penha, só para dar um exemplo. Então, depois que meu pai faleceu com câncer, em função inclusive da bebida, e eu cuidei dele, levei para minha casa, porque ele morava em outra cidade, e aí ele teve a oportunidade de ser pai, eu ser filha, meus filhos serem netos dele. Foi por muito pouco tempo que a gente conviveu, mas eu tive essa feliz oportunidade de insistir, ele veio para Uberlândia, aí fez sentido para mim de que sim, essas relações familiares me impactaram para essa escolha. Porque antes as pessoas perguntavam, mas você já sofreu violência?
todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência, que seja algum assédio sexual na rua, importunação sexual, enfim, no trabalho, assédio sexual ou na rua, importunação. Mas essa violência doméstica, não. E aí elas insistiam, mas então por que trabalhar com isso? É tão difícil, tão doloroso, né? Mas alguém precisa trabalhar com essas coisas. Mas aí para mim fez mais sentido, depois inclusive que meu pai faleceu, a minha ficha caiu completamente de que realmente há uma relação. Muito bom. E assim já mesmo entrando no alvo do nosso debate, o que é essa violência institucional? Porque assim, hoje a gente ouve falar de violência, mas é violência doméstica. Sim. E tantos outros tipos de violência. Sim. E assim, suscitou algum interesse também dos nossos amigos que nos acompanham a partir de casa. Violência institucional, existe isso mesmo? Existe. Então, É muito mais comum do que a gente imagina. O que é essa violência institucional? Quando você vai para ser atendida, no caso da mulher que vive violência conjugal e doméstica, mas os homens não vivem? Vivem, mas estatisticamente o número é bem menor. Tá? Então, o número de mulheres que vivem em situação de violência é muito mais significativo. A nossa ONG, inclusive, desde que existe, atende também autores de violência, e o homem, excepcionalmente, enquanto vítima de violência. Excepcional até porque a cultura não ajuda que ele busque. Né? Mas um homem apanhando, né? Como é que vai buscar? E aí isso parece jocoso para algumas pessoas, mas a gente sempre teve essa perspectiva de atender. Né? Porque onde tem violência todo mundo perde, a família toda perde. Mas aí, o que é então a violência institucional? Na medida em que ela está vivendo o problema, primeiro que para ela conseguir superar o medo, a vergonha, os fatores inibidores da busca de ajuda, que agora mesmo a gente pode detalhar, e vai buscar ajuda numa delegacia de mulheres ou na polícia militar. Em Uberlândia tem uma rede, eu vou deixar esse folheto com você, uma rede muito completa dos órgãos de atendimento da cidade, governamentais e não governamentais. Eu te passo digital para você ajudar a compartilhar, porque esse folheto salva vidas, tá? E muita gente, por mais que a gente fale há décadas, muita gente ainda não sabe o que tem na cidade para buscar ajuda. São as demandas que eu mais recebo semanalmente, é isso. Onde que eu busco ajuda? Nossa. E aí ela vai buscar ajuda. E ela vai buscar numa instituição, ok? Porque quando ela vai na vizinha, não é um atendimento profissional. Quando ela vai no padre, no pastor, também é um aconselhamento, não é um atendimento profissional. Mas pode ser que ela sofra violência, inclusive, nesses espaços. Sim. Mas o institucional, a gente está pensando na rede de saúde, a delegacia de mulheres, as ONGs que fazem atendimento, a polícia militar, o Nua Vidas, que é o núcleo de atenção integral à violência sexual. Então, assim como a gente tem instituições públicas, ou da sociedade civil organizada, ONGs, né, que hoje a gente chama OSC, não mais ONG. Como a gente tem esses dois tipos de instituições e ela vai buscar ajuda, é claro que a gente tem profissionais que fazem atendimento de excelência e que ajudam a transformar vidas. Mas se essa mulher, se essa família, essa pessoa que busca ajuda não for acolhida adequadamente, profissionalmente, eticamente, ela está vivendo situação de violência institucional e eu vou dar exemplo. Então, e são casos que a gente recebe muito fortemente, seja eu agora como vereadora, mas que criei dentro da Câmara a Procuradoria da Mulher, seja enquanto voluntária da ONG SOS Mulheres, não participando mais da direção por ser vereadora, obviamente, mas sendo voluntária, seja via Conselho de Direitos das Mulheres. Então, chega uma mulher e vai ser atendida. Vamos dar um exemplo. E aí, uma delegada ou um delegado pergunta para ela, nossa, ela conta a história dela e tudo. Primeiro que muitas vezes a mulher é exposta na sala de espera das instituições. E ela vai estar falando de algo muito íntimo, muito privado, que impacta no corpo dela, quando tem hematomas, violência física, mas tem a violência não física que impacta na alma dela. Então ela está fragilizada, com confusão mental, não sabe direito o que faz, às vezes ela não quer ir preso, quer que acabe a violência, mas ela tem filhos com esse sujeito, porque uma coisa é eu viver violência com alguém estranho, desconhecido, que eu faço e aconteço. Outra coisa é com alguém que eu investi sonhos, projetos, filhos, sexualidade. Olha que delicado, que complexo, que difícil. Eu tenho medo dele, mas eu tenho também sentimentos de natureza positiva. Eu durmo com esse sujeito. Às vezes eu tenho dependência emocional, às vezes a dependência é econômica, às vezes são as duas, porque a sociedade cobra expectativas de gênero e tal. Então, para ela chegar, ela já rompeu com um monte de barreiras, porque tudo contribui para ela não buscar ajuda. E aí ela chega. E se ela chega e ela é exposta na sala de espera, e às vezes ela está machucada, visivelmente, às vezes internamente, isso já é uma violência institucional. Se o caso dela é discutido na sala de espera, já é uma violência institucional. Interessante. Se ela... Aí eu vou dar mais exemplos.
Se ela é acolhida e não foi exposta na sala de espera, mas no atendimento ela expõe a história dela, e aí ela conta que está vivendo essa situação de violência já tem muitos anos, 10, 15 anos, a média 20, e a profissional ou o profissional olha para ela e fala assim, nossa, mas então por que você não buscou ajuda antes? Ela fez uma pergunta profissional que vai fazer com que aquela vítima que foi buscar ajuda tenha que se justificar. Quando eu pergunto por quê, o sujeito tem que se justificar. E ter que se justificar, porque remete culpa. Perfeitamente. Então é outra violência institucional. Porque tudo que ela não precisa é sentir culpa e medo. Porque ela já superou um pouco disso para buscar ajuda. Medo, culpa, vergonha. Aí ela chega e a pergunta que é feita obriga ela a ter que se justificar, sendo que isso não importa nada para o atendimento, de por que ela não buscou antes. Ela está buscando agora, então seja bem-vinda agora. Aí é muito mais... E aí tem técnicas para esse atendimento, inclusive de escuta, técnicas de escuta ativa. O que é uma escuta ativa de um profissional? Uma escuta sem preconceito, sem discriminação e sem julgamento. Então, se eu viro para essa mulher e falo assim, mas você tinha que já ter separado dele. Mas às vezes ela não deu conta de separar dele. Porque tem toda essa complexidade que eu falei aqui. Então não é papel também do profissional fazer aconselhamento. Ele está ali para fornecer as ferramentas e a mulher fazer escolhas, porque ela tem que construir autonomia no atendimento. Porque se ela já tem uma relação, às vezes, de dependência com ele, ela vai criar dependência também no atendimento e com a instituição? Não é interessante. Então, junto com o profissional, eles vão pensar juntos possibilidades do que ela dá conta de fazer naquele momento, no tempo interno dela, e não do profissional. Então, não é aconselhamento. Aconselhamento dá o pastor e o padre, a vizinha. É atendimento profissional, ético, sigiloso. E aí, se eu pergunto como você está se sentindo, isso é fantástico. Porque tudo que ela quer é desabafar. Então, o como é muito mais interessante que o porquê. Nossa, aí suscita uma curiosidade. Assim, dá para perceber agora o que é uma violência institucional contra meninas. Sim, e eu dei só dois exemplos, tem muito mais. Mas aí, antes que a Cláudia continue, existem, como é que eu poderia colocar? Existem alguns programas ou ações que têm sido realizadas para conscientizar também os profissionais das instituições. Sim. Porque assim, existem Profissionais... profissionais... Pois é, ele pode dizer assim, eu nem sabia que isso era violência institucional. O facto de eu ter feito esta pergunta. E aí, vai lá, ele simplesmente achou que estava a atender alguém, um utente, e depois é notificado. Porque... E não é só o que pergunta, é a tonalidade, é o olhar. Então, existe sim, eu tenho dado cursos, formação, tem 30 anos. Existe formação para isso. Ótimo. Nós estamos agora, eu e a Mari, que você conhece, estamos coordenando um curso que chama PLPs, Promotoras Legais Populares. Um dos módulos do curso é prevenção, que até foi no sábado agora, a violência doméstica, e a gente falou da escuta ativa, como atender. A polícia tem cursos, eu chamo de educação permanente. Antes eu falava formação continuada. Qual que é a diferença? Educação permanente, os temas escolhidos têm que ter a ver com o atendimento e com o que você faz. Não é qualquer coisa, de qualquer jeito. Tá? Então, agora formação não, a gente está sempre em formação. Então, educação permanente, eu tenho usado essa terminologia, porque aí os temas têm a ver. Então, a polícia militar tem cursos, a polícia civil, delegacia de mulheres, que não tem em todas as cidades, na nossa tem curso. Agora nós estamos com uma delegada aí que tudo indica bastante sensível, teve uma alteração. Então existem possibilidades sim. Se os sujeitos fazem ou não é outra história. No poder público também. Então, como vereador eu tenho me colocado à disposição sempre e faço há 30 anos e continuo fazendo em escolas, atividades educativas e preventivas, porque com os pequenos é muito mais fácil de transformar valores, reconstruir, ressignificar, repensar. Às vezes eles nem construíram ainda, então é mais fácil do que com alguém que já investiu muito tempo em determinadas crenças e valores para poder alterar. Mas pau que nasce torto não precisa morrer torto, né? Beleza. Aí a gente vai dar uma parada assim bem rápida, porque tem uma pergunta aqui. Eliseu, a Cláudia não explicou o significado dessa colherzinha. Adoro. Essa colher é muito emblemática e simbólica. É uma analogia? Sim. Uma frase que
muito recorrentemente é utilizada ainda hoje pelas famílias e tradicionalmente, é de que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Com essa história, Minas Gerais está em primeiro, segundo lugar no país em feminicídios. Uberlândia se destacou agora na última pesquisa, tendo mais casos que a nossa capital, a nossa Belo Horizonte. Nossa. Uberlândia está em primeiro lugar, é a segunda cidade do estado. Belo Horizonte tem 4 vezes mais população que Uberlândia, e Uberlândia tem mais casos de feminicídios. Nossa. Então, não meter a colher em briga de marido e mulher é contribuir para a perpetuação de situações de violência conjugal, violência doméstica. Então, na fala, é recorrente que eu use há décadas esse termo de que em briga de marido e mulher, eu meto a colher. Aí, quando eu entrei para vereadora, uma assessora foi no mercado municipal, já conheceu o mercado municipal? Já. Que eu acho maravilhoso, tudo de bom, umas coisas gostosas, e tem muitas colheres lá de tamanhos diferentes. E aí ela lembrou que eu uso muito essa frase em cursos, palestras, né, na Câmara mesmo, comprou colher para mim. Eu levei na sessão, era dia de sessão, eu levei na sessão. Aí, no outro dia, as pessoas começaram, mas cadê sua colher, cadê sua colher? Eu sei que foi assim, tão naturalmente, tão espontaneamente, que agora, além de falar, eu uso o símbolo, que às vezes a pessoa não lembra meu nome. Fala assim, aquela mulher que defende as mulheres, que usa colher. E com certeza chama atenção. Entendeu? Então é símbolo, mas que é um símbolo da cultura da paz. Não significa que a gente tenha que entrar na briga, mas a gente pode acionar o 190 quando a gente vê que a mulher está em situação de risco. Inclusive, a gente deve fazer isso, né? Porque a gente vê uma situação que alguém está em risco e a gente ir embora, opa, é crime, inclusive. E aí, essa talvez seria a minha próxima pergunta, ainda dentro da violência institucional mesmo. Por exemplo, quando alguém presencia evidências ou possível denotação de uma violência institucional contra uma menina ou uma mulher, qual deve ser o procedimento? Talvez a vítima não denuncie e nem sabe que está sendo alvo desse... Nós fizemos, enquanto Conselho de Direitos das Mulheres, que existe desde 98, um instrumental que pode ser preenchido para a gente ter o registro dessa violência institucional. Porque o Conselho de Direitos ele é composto por representantes da sociedade civil organizada. Então, nossa SOS Mulheres, por exemplo, tem representação lá. E pelo poder público municipal, que é responsável por políticas públicas. Poder público municipal é responsável, por exemplo, pela Casa da Mulher, que tem alguns atendimentos de primeira vez para essas mulheres que vão à delegacia de mulheres, é no mesmo espaço físico, aí tem o Centro Integrado da Mulher com alguns serviços oferecidos. Então, no Conselho é o lugar, é o fórum para a gente fazer, inclusive, a discussão dos casos que chegaram de violência institucional. E eu fui procuradora da mulher e a gente criou também a Comissão Permanente da Mulher dentro da Câmara e a gente faz reuniões a cada 2 meses com toda a rede pela segurança das mulheres. Então, muito francamente, nessas reuniões a gente tem colocado, não personalizando, fulano atendeu assim, o assado, mas trazendo a instituição e trazendo a rede, porque quando falha uma instituição da rede, pensa a rede de pescador, né? A rede. Quando um elo dessa rede falha, o peixe passa. Quando um elo dessa rede pela segurança das mulheres falha, todo o processo também pode ser colocado em xeque e essa mulher nunca mais voltar. Ser mais um fator inibidor da busca de ajuda, porque existem vários. A revitimização, ela tem que contar a história dela num órgão, depois ter que recontar em outro, isso chama via crucis, isso, alguns vão falar que é rota crítica, outros tem vários nomes para isso, mas é um horror ela ter que recontar a história dela. Os profissionais é que tem que conversar, ela tem que contar uma vez a história dela, ela não precisa reviver o sofrimento toda vez. Claro que na terapia é outra história, porque aí a gente repete aquilo que a gente ainda não conseguiu resolver, tomar consciência, aí é outra história. Num atendimento continuado, por exemplo, da ONG, né? A ONG aqui é o único que tem atendimento continuado, a pessoa pode ficar sendo atendida às vezes até por meses. Então, é muito importante que esses fatores inibidores de ajuda e a violência institucional, que é um desses fatores, seja denunciado. Pode ser para a Procuradoria da Mulher na Câmara, pode ser para o Conselho dos Direitos das Mulheres, e aí eu vou te passar esse folheto para você divulgar exatamente tudo isso, né? Porque é fundamental a gente corrigir o que não está bom nessa rede. Porque, no final das contas, quem vai sofrer as consequências da violência institucional?
essa mulher que já teve muita dificuldade, muitos impedimentos para buscar ajuda. Pois. Só 1/3 do problema que existe é que se busca ajuda. Por isso, inclusive, os dados são subnotificados. De feminicídio não, porque morreu, e desde a lei 2015 a gente sabe que é feminicídio quando desprezo a mulher num relacionamento, menosprezo e tal. Então hoje a gente sabe, porque antes de 2015 a gente não sabia, tudo é assassinato, mas quais são no relacionamento? Agora a gente sabe. Mas, por exemplo, o espancamento é muito subnotificado, os dados estão muito abaixo do que é a realidade. Os estupros, muito abaixo do que é a realidade. Violência institucional, muito abaixo do que é a realidade. E em casos de violência institucional, quem que é responsabilizado? A instituição ou o... Sim, por agente exemplo, uma público? delegacia de mulheres... Quem é o chefe de uma delegacia de mulheres? O governador de estado, porque ela é estadual. Ela está na cidade, mas ela é estadual. Né? O Centro Integrado da Mulher, quem é o responsável? O prefeito, o secretário primeiro, o prefeito, porque é municipal. Então tem que ver que órgão que é, a quem ele se subordina. Alguns órgãos têm ouvidorias para reclamações, inclusive anônimas. A rede de saúde tem ouvidoria da saúde. E é importante, por exemplo, a saúde é obrigada a fazer notificação compulsória em casos de violência sexual, violência doméstica. Tem que registrar, porque sem dado não tem, sem diagnóstico não tem política pública. Como é que faz política pública, né? Então, é obrigado, mas eu já dei formação na rede de saúde que alguns profissionais nem sabiam disso, da notificação, não conheciam o instrumental, é aquele corre, às vezes tem poucos profissionais, a fila grande de espera. Então, tudo isso precisa ser olhado. E agora eu sou uma fiscalizadora de tudo isso, enquanto vereadora. Porque quais as nossas funções? Fazer lei que se aprovada pela maior parte dos 27 vereadores vira política pública, fiscalizar as políticas públicas do município, se eu fosse deputado estadual do estado, se eu fosse federal do país, mas então municipal, e votar o orçamento, o dinheiro dos nossos impostos. Ao final do ano, o prefeito manda para a Câmara falando quanto que foi para moradia, quanto que foi para o desenvolvimento social, para a saúde, para a educação. Educação é fundamental para prevenir violência doméstica e institucional. E aí eu posso fazer emenda, ajuste, tirar de um lugar para outro. Já tentei tirar, por exemplo, de propaganda e publicidade para a saúde, para pessoas com espectro autista. Não consegui aprovar na Câmara, enfim. Então, olha que função importante. E nós estamos em ano eleitoral. E eu quero arrepiar quando as pessoas falam, não quero saber de política, é tudo bandido, a criminalização, a generalização que é burra, porque na nossa casa nem todo mundo é igual, imagina se na política todos são iguais. Não são. Então essa generalização, eu não quero saber, vou votar em branco, vou votar nulo, aí vai ser descartada a sua cidadania. E aqueles que não participam do processo vão ser governados pelos piores. Perfeitamente. Platão dizia isso lá atrás. Então participe, pesquise, compare, porque isso é fundamental para você escolher o melhor ou a melhor. Aí, Porque isso impacta na nossa vida. Pois, perfeitamente. Aí você me lembra um debate que eu acompanhei, que alguém disse assim, sabe por que hoje a política é vista dessa forma? Porque os ditos bons não querem entrar para a política, não querem E esse foi um dos fatores que me impulsionou. Já tinha recebido convites há 20 anos, 25 anos e não quis. Fazia política, mas a política não institucional, a política... Porque a gente faz política o tempo todo, né? A gente negocia, argumenta, persuade, influencia. Isso tudo é fazer política, né? Em casa, no namoro, com o marido, enfim. A gente faz política o tempo todo. Mas essa institucional eu quis porque vi que a gente estava retrocedendo em vários fatores, em várias conquistas, porque nada é de mão beijada, é conquista, é luta. E por conta dessa questão, que eu estava vendo muita tranqueira entrando para os espaços de decisão sobre as nossas vidas. Então é importante que os bons coloquem seu nome à disposição, os éticos, os transparentes, os decentes, os que têm trajetória de coerência, porque aí a gente melhora o país e melhora as condições de vida de todos nós, e inclusive reduz violência institucional, violência doméstica. Perfeitamente. Eu vou saudar os nossos amigos que nos acompanham a partir de casa. Cláudia, tem gente nos acompanhando da Angola, Moçambique, Que Portugal delícia. e Brasil. Beijo para vocês, Então, maravilhosos e maravilhosas. Em Angola, Portugal e Moçambique, em Angola e Portugal agora são 22 horas, Moçambique eu acredito que devem ser já 23, então é tarde, alguns dos nossos amigos se calhar só vão acompanhar amanhã, mas assim, eu vou saudar todos vocês que estão ali do outro lado e estão comentando aqui, um forte abraço para todos vocês e como eu disse, eu nem sei se já cheguei a dizer para a Cláudia, mas eu maratonei alguns dos seus vídeos. Eu disse, nossa, que comunicador, hein? E tô vendo aqui, quase que eu nem falo hoje. Imagina, e eu adoro obrigada. isso. É preciso a comunicação. E aí, olha o poder da comunicação e a responsabilidade social que você tem. Porque, com certeza, essa prosa que nós estamos fazendo aqui vai salvar vidas, Com vai certeza. estimular alguém a buscar ajuda. É muita responsabilidade. Com certeza. Então, a comunicação é fundamental e ela traz
imbuída responsabilidade social. Muito Parabéns bom. por esse podcast. Obrigado. Então, tem uma outra questão que é muito importante. Fatores como orientação sexual, Uhum, a raça, né? E uhum, tantos outros que você conhece, e vou sim, querer que façam um respaldo sobre isso. sim. Como é que isso influencia a vulnerabilizar também e a viabilizar este tipo de violência institucional? Excelente pergunta, e eu gosto muito de pensar a interseccionalidade. Uhum, Classe social, gênero, uhum, raça, etnia, geração, né? Então nós temos vários recortes aqui. perfeito. Só para você ter uma ideia, as mulheres negras são mais assassinadas que as mulheres brancas. Pela última pesquisa do Fórum de Segurança Pública, Nossa, 62, alguma coisa, ou alguma coisa, eu não lembro agora, porque há muita coisa na cabeça, mas é 62, alguma coisa por cento das nossa. mulheres que sofrem feminicídio. E hoje não é só ameaça e mata. Tá ameaçando, enforca, estrangula, esfaqueia e bota fogo na mulher, com Nossa. requintes de crueldade, de barbaridade. É uma coisa muito ódio, dizendo que é amor, né? E principalmente em contextos onde há o término do relacionamento, com aquela concepção de posse, propriedade e extensão. Uhum. Então, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Mata a mulher, às vezes tenta se matar na sequência, porque é como se os vários campos da vida fossem resumidos no Pois. relacionamento. Isso é um horror. Isso já é um sinal, inclusive, de que o relacionamento tá esquisito. Se eu reduzo, eu tenho minha família de origem, meu trabalho, meu estudo, né? Enfim, a família que eu constituí, os meus amigos, Uhum. porque eu não deixo de ter amigos, porque eu tô num Uhum. relacionamento há 24 anos que eu tô pegando o Ricardo. Continuo tendo amigos e ele Uhum. tem também. Alguns são comuns, Sim. outros não. Né? E a vida é assim, adoro dançar, enfim. Então, quando eu reduzo tudo isso, esses campos da vida em um só, isso já é um relacionamento Tóxico demais, né? violento, tóxico, problemático, vai dar mal, vai dar Uhum. ruim. Uhum. Então, é muito importante que a gente fique alerta para esses sinais Pois. de violência, para dar um basta, cortar o ciclo. A gente chama de ciclo, eu tenho chamado de espiral, porque o espiral é aberto. Então, num relacionamento violento, é muito comum ter a tensão. Aí vem as agressões de várias naturezas, físicas ou não físicas, né? Feridas invisíveis ou visíveis. Uhum. Aí vem a lua de mel, porque pede desculpa, fala que nunca mais vai acontecer. Então, é possível romper esse ciclo, por isso eu chamo de espiral, que é aberto, na medida em que vai tomando consciência do quão tóxico, do quão violento esse relacionamento é. E às vezes aparece como proteção, como cuidado. Ah, me dá sua senha do celular. Uhum. Ah, vou te pegar todo dia na Uhum. escola. Vou te pegar todo dia no trabalho. Deus me livre, né? Uma vez ou outra é carinho, é afeto, é Pois. zelo. Agora, fora isso, gente, é controle. Sim. E aí as pessoas acham que é cuidado e proteção, mas pode ser controle, pode ser posse. Onde você pensa que você vai com essa roupa? Isso ainda existe. E Uhum. a gente sabe que em vários países não é uma questão de roupa ou tá usando pouca roupa. Usa a burca, só os olhos que aparecem e as mulheres são estupradas coletivamente. Então não vem com papinho, fizeram uma pesquisa. Ah, a mulher que usa pouca roupa tá pedindo, né? Não. Tá pedindo para ser agredida. Me poupem com essa conversa fiada. Uhum. Né? Então nós temos violência sexual com todas. Então, do ponto de vista racial, queria comentar isso. As mulheres são as mais pobres dentre Uhum. todos, entre homens e mulheres, e as mulheres negras ainda mais pobres Nossa. e com menos escolaridade. Então, isso impacta também. Uhum. Não que a escolaridade inviabilize violência. A gente sabe que essa violência, infelizmente, é muito democrática. Ela atinge todas as classes sociais. Só que as classes menos favorecidas vão buscar mais os órgãos de atendimento. A gente vai encontrar mais pobre na SOS Mulheres, mas está aumentando o número de classe média e alta, tá? Mais pobres numa delegacia de mulheres. Mas, por quê? Porque a classe média e alta, às vezes, tem condição de buscar no particular, no privado, um advogado, uma advogada, tem medo de escândalos, tem patrimônio para preservar. Então, tem esses diferenciais. Enquanto que o pobre vai dividir o sofá, a meia água da casa, o liquidificador, ali tem muito patrimônio. Uhum. Então, não é que não aconteça, mas você vê menos buscando ajuda na rede pública. E os fatores inibidores, para ambos os casos, são importantes serem levados em conta. Então, a questão de gênero, estou te Uhum. mostrando aqui. De faixa etária. Bebês são estupradas. Nossa. E aí tem gente que fala, ah, a mulher provocou. Bebês são estupradas. A gente teve o caso do padrasto que estuprou a bebê de 27 dias. Nossa. Né? Meninas são... O lugar mais violento para bebês, meninas e mulheres é dentro de casa, no âmbito da família. Isso comprovadamente por todas as pesquisas. E no doutorado eu confirmei tudo isso.
Então, o lugar que deveria ser o porto seguro, o lugar do afeto, da troca, da cumplicidade, lamentavelmente, é um lugar perigoso. Cláudia, então quando que você falou com seus filhos sobre isso para prevenção? Quando eles aprenderam a falar, porque antes da linguagem não tinha como. Então, com 1 ano e pouquinho, eu falei com o Vitor e com o Dudu quando tinha também 1 ano e pouquinho. Porque eu não vou esperar acontecer. E com meninos, aí é questão de gênero de novo. Com meninos, o índice é menor de violência sexual do que com meninas, mas existe. E dentro de casa. Então, assim que eles aprenderam a falar, ó, bumbum e pipiu de vocês, ninguém pode alisar, passar a mão, na hora de tomar banho é jogo rápido, daqui a pouco vocês estão tomando banho sozinhos. Ah, mãe, por quê? Porque são partes íntimas do seu corpo, ninguém pode mexer. Ah, e o que eu faço se acontecer? E eu e o pai junto ali na história, porque o filho não é só da mãe, porque até pra xingar, né, seu filho da mãe. Não, o filho é da mãe, é do pai, é da família, é do Estado, com as políticas públicas, é dos avós. Aí, se acontecer, você vai sair gritando fogo e socorro. Fogo funciona mais porque o povo é curioso e vem acudir. E vai buscar alguém da sua confiança. Eu não falo vai buscar seu pai ou seu avô, não. Porque a gente não sabe quem que é que tá violentando. Você fala, vai buscar. Às vezes vai ter na escola com a professora que vai aparecer. Então, essa é a dica. Sem hipocrisia. Eu amo meus filhos e tudo que eu não quero é que eles vivam violência sexual. Então, eles já sabem disso, não dormem fora de casa. Quando eram menores, é claro que agora já estão adultos, ok. Mas não dormia, não tem que sentar no colo de ninguém, ficar alisando o colo de ninguém. E assim vai, porque eu sei que o lugar mais violento que existe é dentro de casa. Nossa. E como é que as comunidades, a sociedade civil pode contribuir na prevenção de... Perfeito. Então, olha só. Se às vezes o caso vai aparecer na escola, é fundamental ações educativas e preventivas. Tem lei hoje de semana de conscientização. Essa semana, agora, que nós estamos fazendo esse podcast, lei minha e de um colega vereador, é uma semana de conscientização. Existe a semana de conscientização municipal de ações dentro das escolas também. O que é elaborado nesta semana? Nessa semana, agora, dia 7, completa 18 anos a Lei Maria da Penha, que é da terceira lei mais famosa do mundo e que coíbe violência doméstica, que tem sido aperfeiçoada e melhorada a cada ano, com impactos no Código Penal, inclusive, né? E que configura família, não é só família tradicional, tem um relacionamento, é família, né? E que ampliou essas violências para a física, mas também sexual, psicológica, emocional, moral e patrimonial. A nossa ONG, antes da Lei Maria da Penha, já tinha essa compreensão. Mas a Lei Maria da Penha traz, desde 2006, essa compreensão. Ela vai ficar agora maior de idade, Muito 18 anos, nessa semana. Muito e bom. Nós estamos no Agosto Lilás, que Muito é o bom. mês todo de conscientização e prevenção à violência doméstica. E essa é uma outra pergunta que eu recebi, né? E eu, na verdade, já fiz para a Cláudia, mas a gente não estava ao vivo. E eu vou querer que explique novamente para os nossos amigos que estão a partir de casa. Por que você preza a cor marrom, né? Eu digo lilás, é lilás É lilás. também? É lilás mesmo, né? Pois é, eu faço confusão com cor. Não, então, é o me lilás. desculpem. Marrom é só a colher. Pois é. Que é a Mas cor da assim, madeira, pô, né? Então eu perfeitamente. tenho colher mais clara, mais escura, que nem a vida, né? Eu tenho a colher LGBT+, que é toda Sim. colorida com arco-íris, enfim. Então as colheres são diversas. E a cor lilás, o que minha, é que significa? A minha cor, que eu não estou hoje, porque depois eu vou para um evento mais formal, o lilás traz a perspectiva da espiritualidade, da metamorfose, da transformação. E tudo que eu quero é que quem vive, e aí a marca da nossa ONG é a borboleta. Por quê? Porque a borboleta, para ela se tornar borboleta, ela passou pelo lagarto rastejante que come folha e defeca. A mulher em situação de violência doméstica está sofrendo, está com baixa autoestima, está arrebentada por dentro e por fora muitas vezes, e, portanto, está lagarto rastejante que come folha e defeca. Quando ela busca um atendimento, e o atendimento é de excelência, sem violência institucional, é como se uma luzinha se acendesse dentro dela. Interessante. Sabe que o casulo, porque aí você sai do lagarto e vai para o casulo, crisálida, né? O casulo tá paradinho. Para quem tá de fora, parece que nada tá acontecendo, mas lá dentro tá acontecendo uma profunda metamorfose. E às vezes o empurrãozinho pode ser esse atendimento, essa escuta ativa, sem preconceito, sem julgamento, essa conversa de acolhimento, que pode ser também com uma amiga, com um vizinho e tudo, mas que a profissional é fundamental. Então, daqui, uma profunda metamorfose. Olha o lilás, metamorfose, transformação. Então, de fora parece que nada tá acontecendo, mas lá dentro, né? E aí vai sair dali. Não é mais um lagarto. Vai sair dali outra coisa. Outra coisa, porque cada experiência, cada situação faz a gente se ressignificar, ressignificar a própria vida, a existência, se conhecer um pouco mais. Por isso que o atendimento psicológico, social e jurídico são fundamentais e que só lá na ONG tem continuados, na cidade, na SOS Mulheres. E aí ela vai romper com essa amarra, esse casulo, aquilo que está aprisionando, aquilo que está fazendo sofrer.
e pode vir a sair, e eu espero que todas que vivam violência cumpram essa etapa, porque na natureza é fácil, né? Sai do lagarto para borboleta. Na vida tem dia que a gente tá borboleta, tem dia que a gente tá crisálida, tem dia que a gente tá lagarto. Então é mais complexo. Muito bom. Mas eu espero muito que ela consiga romper. Ela é que vai romper. O profissional vai instrumentalizar e vai junto. Mas ela é que vai fazer escolhas no seu tempo interno para romper com essa amarra, e eu espero sempre que saia dali uma livre, leve, solta borboleta. Portanto, mulher, porque nada melhor do que a gente ter paz. Paz espiritual, alma, né? Alma, psique, nosso psíquico, alma, né? Que vem aí do grego e tudo. A gente busca dentro, é de dentro para fora, né? Então, sem violência. E a gente acredita que é possível uma vida sem violência. É possível lidar com conflitos, porque onde tem gente, tem conflito. A gente tem com a gente mesmo, imagina com o outro. Mas é possível lidar com conflitos sem precisar lançar mão de recursos da violência. Muito bom. E é muito bom te ouvir a falar sobre isso, porque dá para perceber a paixão que tem. E, sim, meus olhos assim, brilham. Pois, os olhos brilham são e vidas nossa, transformadas. isso é muito bom, que massa. E assim, eu acredito que de tanto tempo de trabalho e também de várias medidas e programas que tem estado a realizar, tem resultados. Você poderia partilhar conosco alguns resultados positivos, né? Fruto desse trabalho que tem em prol das mulheres, contra a violência institucional e outros tipos de violências também? Eu diria, eu vou caminhar por 2 tipos de resultados. Resultados institucionais. Quando eu comecei isso lá, o meu trabalho de conclusão de curso de graduação foi sobre esse tema. Depois o mestrado eu fiz na USP, em São Paulo, e aí o doutorado aqui. E o mestrado eu fiz, depois de 20 anos eu fiz o doutorado. Então, nessa trajetória toda, Uberlândia não tinha os serviços que tem hoje. Então, olha que avanço. A gente só tinha delegacia de mulheres, que foi criada nos anos 80, 88. Mas não tinha divisão dos direitos das mulheres, que a gente criou na prefeitura. Não tinha casa-abrigo travessia para abrigar as mulheres. E os seus filhos menores de idade em risco de vida e serem promovidos ali nesse espaço, que é sigiloso, por isso eu não falo endereço. Tem que divulgar o programa, mas não o endereço, né? A gente não tinha o Nua Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual. A gente Defensoria Pública. Muito então, bom. assim, de lá para cá, quantos programas e instituições, a SOS Mulheres, que é de 97, os serviços jurídicos de faculdades, em várias faculdades da cidade, não só na UFO. Então, ampliou. É claro que precisa ser aperfeiçoados, né? Mas ampliou. Em termos de legislação também, avanços importantíssimos, porque a legislação ela não vem, toma. Não, é fruto de luta. Né? Então, hoje, nós temos lei federal para a delegacia de mulheres funcionar 24 horas. Tem que criar estrutura, porque hoje ela não tem estrutura nem para funcionar em horário comercial. Né? Hoje nós temos reparação da mulher que na violência doméstica perdeu os dentes, teve um problema, tem que fazer cirurgia, tem reparação. Uau. Não tinha isso. Olha que avanço importante. Eu, enquanto vereadora, fiz várias leis. Então, hoje, a rede de saúde tem todo esse folheto, não todo, a maior parte dos órgãos desse folheto exposto. Onde buscar ajuda, contato telefônico e tudo. Bares, restaurantes, lei nossa também. De onde buscar ajuda. Nós tentamos parada segura do ônibus. O ônibus, entre 10 da noite e 5 da manhã, poder parar sem mudar a rota, parar mais perto da casa de mulheres, pessoas idosas com deficiência, porque isso salva as mulheres de furto, assalto, estupro. Às vezes é um quarteirão. A gente sabe disso. Eu sempre dei aula à noite. Chegar 11 horas no meu carro ou num ponto de ônibus é diferente para uma mulher e para um homem. Com certeza. Né? Então, a gente tem uma perspectiva e um olhar diferente. Por isso que é importante mulheres no espaço de poder. A minha primeira lei foi uma lei de promoção das mulheres. O luto pela perda neonatal, gestacional e infantil, né? Que é uma violência a mulher perder e não ter o direito ao luto, à memória, ao registro, né? Então, a gente sente na pele diferente. E é um absurdo. Em 133 anos de legislativo, só 20 mulheres entraram como vereadoras. Nossa. Na legislatura que eu entrei, entraram 20 homens. Essa conta não fecha. Nós somos uma parte da população, das eleitoras, de mão de obra economicamente ativa, as que cuidam dos idosos, dos doentes, com os deficiência, que são as mães atípicas. Então, tá errado. Nós temos que estar nos espaços de decisão também. Então, respondendo a sua questão. E, por último, a mulher tem o seu ritmo. Algumas vão sair da situação de violência e depois vão voltar. Ok, eu não tenho que ficar frustrada com isso. É o tempo dela, é o que ela dá conta. Algumas começam o atendimento e vão embora. Mas depois voltam, outras não. Então, cada caso é único e tem um desdobramento. E tempos internos diferentes. Tem mulheres que permanecem na relação, mas a violência acaba. Tem mulheres que precisam sair da relação.
porque a violência não acaba naquela relação. E nós tivemos casos muito bem-sucedidos, a gente encontra gente na rua que fala assim, nossa, eu participei do grupo reflexivo lá na ONG, a ONG, vocês salvaram minha vida. Ah, eu arrepio todinha, né? Porque assim, eu não consegui salvar minha avó assassinada. Mas hoje eu consegui transformar essa dor em possibilidade de empatia, de alteridade, de amor, de transformação de vidas dessas outras mulheres e famílias. Porque onde uma mulher está sofrendo, a família inteira. A minha geração foi impactada com o assassinato da minha avó. Eu não tive meu pai, né, como pai, nem minha mãe teve ele como esposo. Então, eu queria dizer que os avanços e os resultados são muitos. Mas na história tem mudanças, tem permanências e piscou, dançou, tem retrocessos. Por isso, inclusive, eu resolvi agora vir para esse espaço de poder. Para não ter tantos retrocessos. Muito bom. E é preciso... Formação é o tempo inteiro. Você pode ter doutorado na área que você não está pronto. Tem que ter formação, educação permanente. E essas ações têm sido realizadas, assim... eu sei que a Cláudia abraça isto com muito amor, como já disse aqui há bocado, mas assim, claro, com algumas responsabilidades por estar cá em Uberlândia, mas existem outras Cláudias noutros estados, assim, que abraçam a mesma causa. Você pensa para outras mulheres? Existem, e é muito bacana, porque a gente vai fazendo e vai tendo potencial multiplicador. Por exemplo, a gente fez um programa aqui em parceria com a UFO, a ONG, a prefeitura, de abordagem domiciliar, durou de 2013 a 2015, nas situações de violência doméstica. Então, ia alguém da polícia, dirigindo a viatura, uma assistente social, um psicólogo. Isso foi inovador. E esse programa foi replicado em Belo Horizonte e no país todo. Muito e bom. começou aqui, o programa PAN, que depois virou PPVD, em alguns lugares chama Patrulha Maria da Penha, etc. Olha que massa. Eu já estive no Congresso Nacional conversando com as deputadas sobre políticas públicas de prevenção às mulheres Muito com base bom. nessa experiência. Então, cada uma de nós, que é uma, são muitas, porque cada uma de nós, ao falar, fazer ações educativas e preventivas, ao sugerir, ao se conectar com cidades da região, isso eu faço há muito tempo e outras fazem também, estamos umas trocando saberes e experiências com as outras e potencializando. A gente não precisa reinventar a roda. Ah, deu certo aí? Quem sabe vai dar aqui também. Quando a gente montou a SOS em Uberlândia, a gente foi conhecer a de Campinas, que já existia há 19 anos. E aí colocamos aqui, mas com as especificidades da nossa cidade. Então, sim, essa troca é fundamental. Em conferências, né, encontros nacionais, internacionais, e eu participei na minha história de vários deles. Então, muito bacana. Muito bom. A Bibi Acha, ela diz assim, muitas mulheres deveriam ouvir isso. A Bibi Acha é de Moçambique. Moçambique agora é quase meia-noite. E ela está aí gostando da nossa conversa. Obrigada, linda. Partilhe o máximo essa live com mais mulheres, porque assim, é importante. Isto vai estar aqui documentado, a live esse tipo vai ficar de gravada. Conversa não pode ficar entre 2, entre certeza. 4, entre 100. Tem Com que ficar certeza. com milhões. Então, recortar e mandar ou compartilhar integral, isso ajuda a salvar vidas, ajuda mulheres a refletirem o que estão vivendo, a buscar ajuda. E aí é fundamental. Com certeza. O Valdemar, um abraço para si também. Ele diz, acompanhando a partir da província do Huambo, Angola. Um abraço bem forte para si também. Compartilhe essa live, porque assim, hoje nós estamos a ter... Já estamos no finalzinho da nossa conversa. Nossa, passou rápido demais e a gente não falou nada ainda. Rápido demais. Então, eu de certeza que eu vou chatear mais vezes. Eu sei que a agenda é super apertada, mas assim, nós estaremos sempre aí para falar desses temas, e eu falo desses e outros afins, eu vou te passar depois, são a gente arruma um pedacinho da agenda. É excelente. Existe uma outra questão, que é a dificuldade que algumas mulheres têm ainda, né? Não obstante a todo esse trabalho que tem se... que vocês têm feito, né? Ainda assim existem aquelas mulheres, se calhar mais lá para o meio rural, que não têm essa consciência de que podem, quiçá, procurar ajuda, outras porque estão dentro de alguns relacionamentos tóxicos e acham que se procurarem por ajuda vai piorar ainda mais, outras por alguns estigmas que colocam-se porque veem nas instituições essa dificuldade por conta também da violência institucional. Sim. Que palavra você deixa para essas mulheres? Eu fiz um TED começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil, você escolhe um tema e fala no entorno. E o nome desse TED que eu fiz aqui na cidade próxima, em Uberaba, é Por que ela simplesmente não vai embora? Primeiro, porque não é tão simples, é complexo. Como eu disse, tem sentimentos de natureza positiva e de natureza negativa. Ilusão achar que ao não buscar ajuda, essa violência vai reduzir. Ela tende a ser amplificada, ampliada, aumentada. Então, buscar ajuda é colocar um limite a essa violência. Isso não significa sair do relacionamento, significa acabar com a violência no relacionamento. Você vai sair ou não do relacionamento, você vai avaliar com o tempo. Então, fundamental.
É importante medida protetiva, porque a medida protetiva da Lei Maria da Penha afasta o autor do lar, garante, né, os direitos dela, ele não pode chegar a tantos metros dela porque ela vai estar em risco, só que a gente sabe que não tem polícia suficiente para fiscalizar. Por isso a casa-abrigo é importante, né? Então, não vai para a vizinha não vai para o parente não, porque ele vai colocar em risco você e mais essas outras pessoas. A gente viu um caso no Ano Novo, ele matou a ex-mulher por conta do termo de relacionamento, matou o filho de 8 anos e matou os parentes dela tudo ali nesse Ano Novo. Então é muito importante conhecer as políticas. Não é só na zona rural. E no centro urbano também existem fatores inibidores. E não vamos fazer essa pergunta porque ela não vai embora achando que é mulher de malandro, que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, a não ser que seja uma relação sadomasoquista, que é outra coisa. Ninguém gosta. Só que é difícil sair dessa situação de violência. Por medo, vergonha, baixa autoestima, dependência emocional, dependência afetiva. Tem os filhos nessa história. Ela não quer ir fechado, porque se ele vai preso, aí a coisa fica pior do que já tá. A família que às vezes fala, não, mas tá ruim com ele, pior sem ele. Sabe essa coisa da cultura que é muito forte? Certeza. Por isso que é pela educação que a gente transforma. Educação formal, como a gente cria os filhos, sociabilidade no trabalho, enfim, na família, e a educação formal. Então, é assunto de escola, prevenção à violência doméstica. As mulheres faltam mais ao trabalho por causa da violência doméstica, então é prejuízo na produtividade. Elas têm impacto na saúde mental por conta da violência doméstica, então isso vai impactar no sistema de saúde, tanto que a gente entende a violência doméstica como um problema também de saúde pública, de direitos humanos, social, cultural, mas também de saúde pública. Então morrem ou são feridas mais mulheres do que em guerras, do que de outras doenças. Então é muito grave. A gente tem que meter a colher em briga de marido e mulher e colocar um basta nessa história, porque somos civilizados, né? Vamos lidar com o conflito conversando. Mas na hora tô com ódio, o outro tá com ódio. Então respira fundo, conta até 10, conta até 100, sai fora, volta a hora que a poeira baixar para conversar. Existem várias estratégias de comunicação não violenta. E onde tem violência, ela pode se intensificar e toda a sociedade perde, todas as famílias perdem. Cláudia, eu presencio, por exemplo, alguma evidência de violência, quer seja institucional, quer seja doméstica, para cá, para Uberlândia, o que é que eu faço? É um vizinho, é uma amiga? Como é que eu faço para denunciar? A quem eu devo me dirigir? Perfeito. Agora que você me conhece, você vai falar comigo, né? Porque eu conheço toda a rede e já te passei ela. Mas poderia ser no 190. Se você está sendo ameaçada de morte, o 190 Polícia Militar é 24 horas. Porque à noite a delegacia de mulheres não está funcionando. Tem lei para ela funcionar 24 horas, mas ainda não tem estrutura para que ela funcione. Se você precisa ir para algum lugar, a delegacia de mulheres te enquadra na Lei Maria da Penha, medida protetiva. A delegacia de mulheres em Uberlândia fica ali no viaduto da Nicomedes Alves com a Rondon Pacheco. É um lugar que todo mundo aqui sabe. Na sua cidade não tem delegacia de mulheres? Delegacia geral. Cidades pequenas geralmente não tem delegacia de mulheres. Você não tem dinheiro para advogado. Defensoria Pública é advogado de graça. Muito bom. Tá? E procure vereadoras também da cidade. É muito importante porque essa rede, como eu disse, é uma rede, né? Então, Polícia Civil, Delegacia de Mulheres, Defensoria Pública, ONGs que fazem atendimento. Se não tem ONGs, tem do poder público, necessariamente tem do poder público. E agora você vai procurar o Eliseu, porque agora ele está sabendo onde buscar ajuda. Ele está com folheto aqui, vou passar o digital também para você compartilhar. Beleza, beleza. Então, Cláudia, a gente está mesmo no finalzinho do nosso podcast. Eu sinto-me muito honrado e muito grato, né, por ter a sua presença aqui. Foi, assim, pouco tempo, né, mas muito conteúdo. Eu digo, não é perguntas de qualidade. O cara aqui é profissional, gente. Adoro quando a gente conversa com gente assim. Imagina. Então, é um documentário que aqui fica, né, e os nossos amigos que nos acompanham, eu agradeço o carinho da vossa audiência também, vocês que nos acompanham a partir do Brasil, de Portugal, Moçambique, em Angola também, né, porque, assim, violência acontece em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo, independente de ser país em desenvolvimento ou desenvolvido. Tá? Se a pessoa com deficiência, outro recorte, existe um índice alto também, principalmente a deficiência intelectual e aí essa violência dentro de casa, sexual ou não sexual. Então é muito importante as pessoas buscarem ajuda. Se no momento não dá para buscar institucional, conversa com alguém da sua confiança, se abra com essa pessoa, alguém da sua família também, porque muitas vezes fala, nossa, mas a gente nunca imaginava. Gente, não tem na testa escrito sou autor de violência. O sujeito trabalha, o sujeito aparentemente é bacana. Não tem escrito sou autor de violência ou sou vítima de violência. E qualquer pessoa está sujeita, e eu desafio dizer que qualquer um que está nos assistindo e qualquer um aqui de Uberlândia ou do país e do mundo conhece alguém nesse momento que vive violência conjugal e doméstica. Você pode não saber agora, mas você conhece.
porque está muito perto e os índices são elevados. O Brasil está no 5º lugar no ranking mundial, pesquisa de 2015. A hora que atualizar, eu tô com medo, porque depois da pandemia, a coisa... Porque eles se encontram mais, né? E aí os casais se encontram final de semana agora, à noite. É feriado, que é quando a delegacia está fechada. Por isso que tem a casa de passagem até a delegacia abrir, tem a casa abrigo que a delegacia encaminha, no caso de Uberlândia. Então, importantíssimo saber o que existe na sua cidade. Qualquer questão, a gente está à disposição. Eu vou deixar aqui o meu @ClaudiaGuerraUd, Facebook, Instagram. Né? Se quiser falar conosco, agora o Eliseu está bambambam no assunto também, né? E a ideia é essa, potencial multiplicador. A gente não tem que guardar nada, eu passo tudo para frente. Com certeza. Para ir aprendendo outras coisas mais e a gente compartilhar. Beleza. Então, Cláudia, a gente termina assim o nosso podcast e uma boa noite para si. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela audiência, vocês que estão assistindo, pelas questões, viu? Muito obrigada mesmo. Um abraço e vem junto meter a colher. Beleza. Muito bom. Aqui, lilás é essa cor. Essa ok. e essa.